Olá, daremos continuidade à unidade 1, agora partiremos para a unidade 2. Na unidade 1, nós estudamos os aspectos históricos e teóricos da formação docente, assim como os programas e políticas educacionais. O que é que nós vamos estudar agora na unidade 2? O saber dos professores na formação docente. E nós nos embasaremos no livro de Maurice Tardif, O Saber dos Professores em Sua Formação. Esse livro ele está na referência bibliográfica do plano de ensino dessa disciplina. E o que é que Maurice Tardif vai discutir? E nós vamos aqui também, porque é muito importante para a gente entender esse universo da profissão docente. Ele diz que a questão do conhecimento dos professores, isto é, dos saberes, do saber fazer, das competências e das habilidades que servem de base ao trabalho dos professores no ambiente escolar é muito importante. Então, é preciso estudar, é preciso analisar. E o que é o objetivo do Tardif? Ele tem o objetivo de mostrar de que modo essa questão da profissionalização do ensino pode ajudar a repensar certos temas, como quais? O da subjetividade dos professores, relacionado com a questão dos saberes e da prática docente. Em questão à subjetividade, Tardif diz que um postulado tem guiado as pesquisas sobre o conhecimento dos professores nos últimos 20 anos. Os professores de profissão, eles possuem saberes específicos que são mobilizados e utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas cotidianas. Em outras palavras, o professor é o sujeito principal da ação do ensino. Ele tem a missão educativa da escola, né? A razão do ensino está no professor, que, em consequência, vem o aluno. Ora, considerar os professores como atores competentes, como sujeitos do conhecimento, permite renovar as visões vigentes a respeito do ensino. A primeira consequência dessa tese é recolocar a subjetividade dos professores no centro das pesquisas universitárias. Tardif, ele diz que na América do Norte e na Europa, os trabalhos que procuram levar em consideração a subjetividade dos professores são desenvolvidos atualmente a partir de 3 grandes orientações teóricas. Vamos a saber quais são essas 3 grandes orientações teóricas. A primeira é dominada por uma visão cognitivista e psicologizante. Tem que falar devagar, porque senão você atropela. Da subjetividade dos professores. Ela procura, com frequência, definir as características cognitivas do professor perito, do professor eficiente, reduzindo a subjetividade dele à sua cognição, ao conhecimento. E a segunda orientação teórica é que o professor é considerado sujeito ativo da prática. O primeiro, a orientação, que é o conhecimento, e nessa orientação teórica, o professor é o sujeito ativo da prática, portanto, seus saberes estão enraizados em sua história de vida, de sua afetividade e de seus valores. E a terceira orientação teórica se baseia no enfoque que de uns 30 anos para cá vem sendo proposto no campo da sociologia dos atores e da sociologia das ações.
Nesta orientação, a subjetividade dos professores não se reduz nem à cognição ou à vivência pessoal, mas remete às categorias, regras e linguagens sociais que estruturam a experiência dos atores nos processos de comunicação e de interação cotidiana. Mas essas três dimensões, né, essas três dimensões teóricas da pesquisa não são impermeáveis. Não quer dizer que elas não se misturam. Elas se misturam sim, pois entre elas ocorrem várias trocas teóricas e metodológicas. Elas mostram que a questão da subjetividade dos professores é rica e complexa. Viu? A primeira consequência. A segunda consequência desse estudo da subjetividade dos professores, dessa aplicação da subjetividade dos professores na formação docente, ela faz repensar essa relação entre teoria e prática. Vamos lembrar lá em Saviani dessa dualidade que é tão problemática até os dias de hoje. Ele nos diz que já passaram-se 200 séculos e essa questão, 200 séculos não, 200 anos, 2 séculos. E essa questão ela ainda é pertinente, ela ainda incomoda. Então, se como Tardif diz, se coloca a questão da subjetividade dos professores na formação docente, a teoria e a prática são portadoras e produtoras de práticas e saberes, de teorias e de ações, e ambas comprometem os atores, seus conhecimentos e sua subjetividade. E aí vamos ver as consequências também que tem, as consequências práticas e políticas. 2 teses principais foram defendidas até agora, não é? 2 teses. A tese de que os professores são sujeitos do conhecimento e a tese de que a prática deles, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente um lugar de aplicação de saberes produzidos por outro, mas também espaço de produção, de transformação e mobilização dos saberes que lhes são próprios. Então, a força a tese também defendida aí nos estudos de Tardif é que a prática dos professores ela não é só um lugar de reprodução do conhecimento de outros, mas também um lugar de transformação, de mobilização e de produção de saberes, não é? Próprio do professor. E essas teses, elas conduzirão a uma nova concepção do ensino. Se elas forem realmente implantadas, aceitas, os elementos relativos a essa nova concepção diz respeito à pesquisa universitária, à formação de professores, até a própria organização do ensino escolar terá uma nova concepção. Então, o Tardif, ele argumenta que se pare de ver nas pesquisas universitárias os professores como cobaias, mas como colaboradores e até como pesquisadores. Então, essa mudança que pode haver nas pesquisas universitárias é que parar de ver o professor como cobaia. Ele é alguém que pode colaborar e até participar da pesquisa, ser co-pesquisador, né, para a questão da formação, né, do conhecimento dos professores. Aí, quanto à formação dos professores, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que os professores de profissão são sujeitos do conhecimento. Eles são capazes de dizer algo a respeito
de sua própria formação. Então, por que não ouvir o professor? Por que não dar a ele voz? Porque eles sabem o que é realmente que eles necessitam e precisam na sua formação. Além disso, o que nós, nos próximos anos, a gente precisa é que seja aberto espaço para os conhecimentos práticos dentro do próprio currículo. Então, que os programas, os currículos de formação docente abram espaço para os conhecimentos práticos dos professores. Tardif diz que duas ideias merecem destaque nessa questão. A primeira, a de que os professores só serão reconhecidos como sujeitos do conhecimento quando lhe concedermos dentro do sistema escolar e do estabelecimento escolar o status de verdadeiro ator, aquele que faz a ação. Para isso, precisamos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir. Precisam de autonomia para agir, não é? E que suas práticas também sejam valorizadas, assim que eles são sujeitos competentes na profissão. Tardif defende a unidade da profissão também. Se lembra que lá Saviani e Saviani, a gente tem que sempre voltar, fazer o paralelo entre aqui Tardif com Saviani, porque eles convergem nas mesmas ideias. Então, Tardif, ele defende a unidade da profissão docente, do pré-escolar à universidade. O que quer dizer isso? Que os professores reconheçam-se uns aos outros como pessoas competentes, que se valorize tanto o professor do pré-escolar como do professor universitário, que haja essa unidade, essa união, e que eles possam fazer trocas, porque afinal de contas tem que ter muita competência para ensinar na pré-escola, assim como para ensinar numa universidade. Não é só achar que é porque é universitário, é um professor universitário, é diferente de um professor da pré-escola. Todas as duas categorias, essas duas categorias da profissão docente são essenciais e são importantes. E quem faz tem competência para isso, precisa ter competência para isso. E aí o Tardif, ele vai falar sobre os saberes profissionais dos professores e os conhecimentos universitários. Ele destaca que o trabalho docente exige saberes específicos que vão além do conhecimento formal, aquele conhecimento da universidade, aquele conhecimento teórico com todas as formalidades que existem. O trabalho docente, ele envolve também um conhecimento pragmático, situado e personalizado, que se desenvolve na prática profissional. Não é só estar dentro de uma universidade que você adquire conhecimento. Também, quando você está na prática profissional, você também tem um de conhecimento ali. Um conhecimento que tem vários saberes dentro. E que Tardif, ele enumera esses saberes. É um saber temporal, é um saber plural, é um saber heterogêneo e ligado também às interações com seres humanos. Dentro da prática existe a temporalidade. O que se ensinou há 15, 20 anos atrás era um tempo. Nós estamos no outro momento histórico. Tem uma temporalidade, há uma mudança de pensamento por causa do tempo. Há também a pluralidade de conhecimentos, tão vasto dentro do universo escolar, assim como há a heterogeneidade, a diversidade, que hoje é necessária, é fundamental
o professor ter esse saber, e tem dentro da escola. E também essa questão do saber das relações humanas, das interações humanas. Então, a gente percebe que o trabalho docente com esses saberes, ele tem uma dimensão singular e complexa, só dos professores, só daquele universo. E é complexo, muito complexo. Há também outros desafios dentro do trabalho docente relacionado aos saberes profissionais. É o desafio epistemológico da formação docente universitária, apontando a dificuldade de aplicar integralmente o que é aprendido na teoria à prática. Vamos voltar lá para Saviani, que ele fala isso, né? Ele faz ele destaca isso também. E Tardif, ele enfatiza a necessidade de reconstruir os fundamentos epistemológicos da profissão para integrar. Então, ele defende uma reformulação nos fundamentos do conhecimento aplicado na formação docente, integrando melhor a teoria e a prática, que é o que a gente sempre está discutindo, que é a falha, essa falta de integração entre teoria e prática. E também valorizar os saberes múltiplos dos professores e reconhecendo-os como sujeitos ativos na produção do conhecimento. Gente, lá em GAT também tem essa questão da valorização dos professores, tem essa questão do problema que abate a formação docente. Que Saviani destaca, que GAT destaca e agora Tardif destaca. Ele relaciona os saberes docentes às reformas educacionais. Lembra que GAT falou que todas essas políticas educacionais, elas são um gargalo na educação por causa da fragmentação, da descontinuidade dessas políticas. Pois é, assim como a descontinuidade dessas políticas, ela afeta a educação, afeta a formação de professores. E que Saviani também aborda isso. Elas refletem diferentes concepções de identidade do professor. Ora, o professor era visto como um técnico, ora, o professor era o prático reflexivo, aquele que reflete sobre sua prática, não é? E, além disso, há contextos sociopolíticos variados, muitos, destacando a importância de compreender e valorizar esses saberes para a formação e desenvolvimento dos profissionais docentes. Então, gente, que a gente pode fazer um resumo disso tudo é que Tardif coloca que na questão do conhecimento do trabalho do professor, no estudo sobre o trabalho do professor, a gente tem que entender os saberes docentes, os saberes dos professores, saber aliar aquele saber que eles já têm com o saber teórico, que a gente tanto fala, né? A questão da valorização dos professores, que nós podemos não só falar, discutir, mas lutar pela nossa valorização, nós como professores. Então, esses dois autores, esses três, né, GAT, Saviani, Tardif, eles enfatizam essa questão de valorizar a categoria da profissão docente. E é isso que vocês precisam fazer. Na próxima aula, debateremos essa prática reflexiva, que é importante também na profissão docente.